um lixo. Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é birulento? Opa, meus pretos. Seguinte, eu fiz um vídeo comparando o Irmão do Jorel com um monte de comédia da pior espécie. E um dos exemplos que eu citei foi o Léo Lynx. Só que eu fiquei só fazendo chacota e o povo comentou que... Isso é argumento de puta. Por isso eu voltei das cinzas pra explicar o que eu quis dizer lá. Então pega na minha mãozinha e bora entender por que o Léo Lynx é o pior comediante do mundo. Let's go! O Nordeste é uma experiência. Porque tem umas pessoas com aparência primitiva. Mas tem gente que exagera. Tem gente que fala, o negro não consegue arrumar emprego. O negro não consegue arrumar emprego. Mas na época da escravidão já nasci empregado e também achava ruim. Processa a Thaís Carla. Aquela gorda arrombada do caralho, filha da puta. Só pra começar de leve, o Léo Lynx rouba a piada do Twitter. Como alguém se acha bom em alguma coisa copiando um bando de aleatórios? Eu sei lá, porra. É como se eu fosse preparar a aula e consultasse meu tio bolsonarista que não sabe a diferença de Napoleão e Dom Pedro como minha fonte principal. Se um suposto profissional repete o que um leigo disse, das duas uma. Ou aquela profissão é tão inútil que qualquer um consegue fazer, ou esse suposto profissional não é tão profissional assim. Fica ainda mais feio quando a gente sabe que esse profissional trabalha com isso há mais de 20 anos. Se ele ainda usa piada de tuiteiro, é porque esses tuiteiros estão fazendo piadas no mesmo nível dele. Nesse caso, das duas, uma. Ou esses tuiteiros aleatórios têm uma comédia extremamente refinada que se iguala a alguém que tá fazendo isso há mais de 20 anos, ou esse profissional tá há mais de 20 anos no mesmo nível. Se tu trabalha com alguma coisa há mais de 20 anos e qualquer aleatório consegue chegar no nível escritinho ao teu, como já diria o Goku, Você não é tão bom assim, é um fracassado. Se ele é um fracassado, como é que ele tem sucesso? a gente tá falando de um comediante brasileiro. É só mamar o Gentili que o sucesso vem. E o Léo Lynx nem espera a Páscoa chegar pra atacar os ovão do Danilo na boca. O cara passou a vida toda devotado ao Gentili. Foi praticamente um escudo humano. Mas quando deu merda na vida dele, o Danilo simplesmente não fez nada pra evitar do cara ser demitido. E ainda fez gracinha com a Tô vendo situação. aqui no chat, um dos caras escreveu assim: o Danilo disse que é a favor da liberdade, então xinga o Silvio Santos. Você é idiota? Você é idiota, velho? Que idiota. Você acha que é que nem o Léo Lynx que está no SBT e fala do Teleton? Você acha que eu sou um idiota? Mas foi só o Gentili chamar ele pra fazer uma participaçãozinha especial no programa que ele veio todo contentinho, abanando o rabinho. Se na frente das câmeras já é essa submissão toda, quem dirá no off? Se o Danilo pedir com jeitinho, o Léo distribui cu pro SBT inteiro e ainda faz a rega outra. Mas até faz sentido. O Gentili sempre anda rodeado de Kenga. Nada impede que uma delas seja um homem. Ai, chega de falar das intimidades do casal gay mais homofóbico que já existiu. Bora pro segundo ponto. Mais leigo do que eu e não sabe que é uma piada de primeira ideia, deixa que o tio te explica. Toda piada começa com um tema e dele surgem as ideias. Digamos que o nosso tema é família. A primeira ideia é o que todo mundo pensa automaticamente. É o óbvio e que sempre vai se repetir quando puxarem aquele tema. No caso seria tipo dizer uma referência à Grande Família ou ao caso Nardoni. A segunda ideia é o que tu pensa um tiquinho depois de esgotar a primeira. No caso seria tipo dizer alguma coisa sobre incesto. A terceira ideia é aquilo que tu precisa raciocinar um tiquinho sobre o assunto. No caso seria tipo dizer que a pílula do dia seguinte é o aborto que a igreja aceita e pratica. A quarta ideia é o que tu pensa depois de ter esvaziado a terceira ideia e ter raciocinado um tiquinho mais profundamente sobre aquele assunto. No caso seria tipo dizer que toda família nasce de tentativas de aborto mal sucedidas. A quinta ideia é uma coisa que vai bastante além, é algo que as pessoas geralmente não vão sair falando por aí. No caso seria tipo tu dizer que se tu pudesse, tu abortava a tua família. Se tu passar da quinta ideia pra frente, aí vira nonsense. É o que o Igor Guimarães faz. No caso, ele ia dizer algo do tipo: se eu engravidar meu cachorro, eu pago pensão? Essa classificação de níveis das ideias é o quanto tu soube desenvolver a tua piada. É até onde o teu raciocínio vai. E até onde tu consegue chocar as pessoas. E o choque é uma coisa extremamente importante na comédia. E é algo que o Léo Lynx já não faz há um tempão. A última vez que ele chocou
o Olavo de Carvalho ainda andava sobre a Terra. E adivinha em qual nível tá o raciocínio do Léo Lins? Esse membro não declarado da KKK sempre faz piadas de primeira ideia. O que significa que ou ele não pensa nas próprias piadas, ou ele tá roubando elas de alguém, ou ele é tão jumento que o raciocínio dele não consegue passar do óbvio de jeito e maneira. E, sinceramente, eu acho que são as três coisas ao mesmo tempo. Nunca pensa nas próprias piadas, só vai lá no Twitter e rouba de alguém, até porque ele é jegue demais pra pensar sobre qualquer assunto por conta própria. Quando eu digo que ele é um comediante ruim, não é frescura minha, é porque ele não faz as próprias piadas. Um professor que não sabe escrever um plano de aula corre o risco de emburrecer uma escola inteira. Um médico que não sabe prescrever medicamentos corre o risco de matar um hospital inteiro. E um comediante que não sabe escrever as próprias piadas corre o risco de virar o Léo Lins. Fora de besteira, fazendo esse vídeo aqui eu escrevi mais piadas do que o Léo já escreveu em toda a carreira de mais de 20 anos dele. E nem por isso eu saio por aí me dizendo comediante. Mas e se eu te disser que tudo isso que eu falei nem é a pior parte? Bora pro último tópico desse vídeo, que esse sim me deixa bolado. Pra quem conhece a carreira do Léo Lins, não é nenhuma novidade que ele não trabalha só com comédia. Ele também trabalha com reciclagem. Esse caboclo tá há mais de 20 anos reciclando as próprias piadas. O Caba tem 3 especiais de comédia postados no YouTube que são o mesmo com nomes trocados. Um especial de comédia não é um show qualquer que o comediante faz. É onde ele pega o que ele considera as melhores piadas dele e coloca elas. Eu vi o Bullying Art, o Perturbador e o Peste Branca. E são o mesmo show com nomes diferentes. O cara é tão repetitivo que dá de fazer bingo. E ainda tem gente que gosta do Léo Lins e reclama do FIFA. Tu não é obrigado a acreditar em mim. Pode tirar a prova. Escolhe qualquer um dos 3 especiais que ele tem postado no YouTube e vê se o texto não é basicamente isso aqui. Lero, tá escarregorda. Eu vou tomar processo das feministas. O preto tem que voltar a ser escravo, O índio, gente, ele é muito ridículo, né? O índio, né? Gente, o nordestino. E tem, vou pegar aqui uma lista de deficiência e vou sair falando, tá? Eu tenho essa deficiência aqui e eu vou ser processado. Ninguém deixa eu falar nada. O que me deixa mais zangado é que um desgraçado desse escreve um show de 1h30 e ele consegue ter a pachorra de passar 1h30 só repetindo que ninguém deixa ele falar nada. Imagina o quanto esse cara acha que a plateia dele é burra. Ele tá achando que todo mundo vai ter a coragem de pagar um show pra assistir um cara por 1h30 só falando: eu não vou falar nada, eu não vou dizer nada, ninguém deixa eu falar. Desgraça, fala alguma coisa, faz pelo menos um texto ruim, mas faz um texto seu, porra, as pessoas tão pagando o caralho. Então quando eu digo que o Léo é ruim, não é só porque ele é, ele escreve um pouquinho mal. Primeiro que ele não escreve, ele pega a porra da piada do Twitter. E segundo que o show dele inteiro é falando que ele não vai falar. Porra, não fica o show inteiro falando que tu não vai falar. Eu sei que tu fica fazendo isso porque tu não sabe escrever uma porra de uma comédia. O cara não sabe escrever uma piada, não sabe fazer um texto. Por isso que ele tem que reciclar o mesmo texto infinitamente. E tem que falar as mesmas piadas com palavra trocada, porque são as únicas piadas que ele viu que alguém riu, ele disse: eu vou fazer de novo. A Tascala é gorda, é isso aí. Aí ele fica torcendo pro público ser burro o suficiente pra não perceber que ele tá repetindo o mesmo show pela 10ª vez, que ele tá fazendo isso há 15 anos e é sempre o mesmo texto, é sempre o mesmo show, só troca um tiquinho das palavras, e que ele tá o tempo todo, metade do show é ele falando: eu não vou falar nada, que é só um jeito dele esconder que ele não escreveu piada nenhuma, e o único jeito dele conseguir falar por 1 hora, conseguir fingir que tem um show completo, é ele ficar repetindo que ele não vai falar nada. Ele fica dizendo: eu não vou falar nada, pra tomar o tempo, que é pra ver se o tempo dá o tempo de um show completo, pra ele dizer: olha aqui, fiz um show completo. Mas meu amigo, tu tem uma piada sobre a Thaís Carla, uma piada sobre processo, uma piada sobre feminista, que é a mesma piada sobre a Thaís Carla, uma piada sobre preto, uma piada sobre índio, uma piada sobre deficiente, e acabou teu show. Teu show durou 20 minutos e tu ainda tem que enrolar por mais 1h10, que é pro teu show dar 1h30. E como é que tu faz isso? Tu passa 1h10 falando: eu não vou falar nada porque a esquerda não vai deixar, eu não vou falar nada porque a esquerda não vai. Meu amigo, pelo amor de Deus, tem que ser muito burro pra não perceber que o Léo Lins é ruim.
Chegou ao Brasil o boneco Reclamão. Por apenas R$ 24,69 você adquire este boneco que tem uma proposta inédita. É o único boneco que ao dar corda ele passa 1h30 falando. Eu não posso falar nada, ninguém deixa eu falar nada. Eu não posso falar nada, ninguém deixa eu falar nada. Eu não posso falar nada, ninguém deixa eu falar nada. Eu não posso falar nada, ninguém deixa eu falar nada. Você não ouviu errado. É 1h30 não dizendo nada. Não perca essa belíssima oportunidade de comprar o boneco Reclamão. E na compra de 2 bonecos Reclamões você ganha o boneco Pica Sonsa. O único boneco egoísta. É o único boneco que ao perceber que você não tá dando atenção exclusiva pra ele, ele para de falar contigo pra sempre. Adquira já o seu boneco Reclamão e o seu boneco Pica Sonsa. Boneco Reclamão e boneco Pica Sonsa são produções exclusivas da Ring Corporation. Avisa. As próximas linhas de boneco da Rins Corporation ainda estão em fabricação. O anão de bandana, o felinazzi, o chupetinha e o tornozeleira não estão disponíveis nas lojas oficiais. Evite fraudes.